As denúncias feitas no primeiro semestre deste ano pelo canal Disque 100 caíram na comparação com o mesmo período do ano passado. O Disque 100 foi criado há 4 anos e recebe ligações de violações de direitos humanos cometidas contra crianças, idosos, pessoas em situação de rua, população LGBT, pessoas com alguma deficiência ou restrição de liberdade. O balanço das ligações deste ano foi divulgado hoje. O estudo mostra que a negligência é a principal violação. No caso das crianças e dos adolescentes, ela corresponde a 76% das denúncias. E é a realidade deste abrigo em Brasília, onde a maioria desses meninos e meninas sofreu por falta de cuidado. Ele chega todo, vamos dizer assim, ferido no seu sentimento. Às vezes alguns com sintoma até mesmo físico do maltrato que ele teve em casa ou na rua. Mais de 66 mil denúncias foram feitas ao Disque 100 nos primeiros 6 meses deste ano. São mais de 4 mil ligações a menos do que no primeiro semestre do ano passado. A maior queda foi nas denúncias de violações contra crianças e adolescentes. Segundo o governo, uma campanha permanente no ano passado elevou os números em 2014. Já a maior alta foi nos telefonemas de pessoas que revelaram violações contra os idosos. Mas o que mais chamou a atenção foi o abuso financeiro e a chamada violência patrimonial, que é quando uma pessoa engana o idoso e leva, por exemplo, todo o dinheiro da aposentadoria, uma situação que tem aumentado também entre as pessoas com deficiência. A ligação para o Disque 100 é de graça, pode ser anônima e feita de qualquer lugar do país. A central funciona 24 horas por dia, inclusive sábado, domingo e feriado. As denúncias são encaminhadas e enviadas a órgãos como o Ministério Público e a Polícia. No fim da cerimônia de divulgação do balanço, quando perguntado sobre projetos no Congresso, como o da redução da maioridade penal de 18 para 16 anos, o ministro Pepe Vargas disse que eles desrespeitam os direitos humanos. A gente espera que a Câmara dos Deputados continue não permitindo regressão aos direitos civis, seja de adolescentes, seja da população LGBT, seja de qualquer segmento, e que o Congresso, na sua ampla maioria, seja oposição, seja governo, mantenha e aperfeiçoe esses direitos civis. O balanço também registrou denúncias de violação de direitos humanos contra a população LGBT, pessoas em situação de rua e pessoas em restrição de liberdade. O estado que mais registrou denúncias foi São Paulo, seguido pelo Rio de Janeiro e Minas Gerais, além de Bahia e Rio Grande do Sul. E sobre esse balanço do Disque 100, eu converso agora com Irina Bate, que é ouvidora nacional de direitos humanos. Irina, obrigada pela presença aqui. Boa noite. Boa noite. De todos esses números aí, a gente chega a que conclusão? Nós podemos observar que, na média, as denúncias continuaram muito próximas do que aconteceu no primeiro semestre de 2014. Obviamente, 2014, no primeiro semestre especificamente, foi um ano atípico por causa da realização da Copa do Mundo e, consequentemente, nós tivemos uma ação bastante importante da Secretaria, com o que nós chamamos de Agenda de Convergência, que houve um trabalho in loco de servidores da Secretaria, em parceria com estados e municípios, para a proteção integral de crianças e adolescentes. Então, em 2014, a gente teve um aumento atípico dessas denúncias e, consequentemente, que não se refletiram para 2015. Mas, consequentemente, em 2015, nós tivemos um aumento considerável das denúncias de pessoas idosas. Exatamente, com relação principalmente a abuso econômico, é isso? Esse foi o principal destaque. O que acontece? Os familiares estão abusando financeiramente desses idosos? Como é que a gente combate isso? Exato. A violação de abuso econômico é aquela violação quando o idoso ou a idosa tem o seu benefício social retido ou a sua aposentadoria, enfim, que muitas vezes o uso dela não é para provir recursos ou cuidados ao idoso e muitas vezes prover recursos para toda a família, E a ausência desse recurso, por exemplo, para comprar o medicamento, para pagar o convênio médico, para levá-lo a uma unidade básica de saúde, enfim, para dar todos os cuidados que o idoso precisa, isso é uma violação e, infelizmente, ela tem crescido a cada ano e tem sido a violação que puxa os aumentos de denúncia para a população idosa. E como não é uma violação que vem sozinha, ela vem com ela junto outras violações, A violência física, a negligência, entre outras tantas violações. E que vocês encaminham
encaminham essas denúncias para os órgãos responsáveis? No caso dos idosos, a quem isso é encaminhado? E se já tem alguma resposta do que está sendo feito para combater esse tipo de violência contra os idosos? Uma importante pergunta é essa, porque a grande dúvida da população é o que é feito com as denúncias, né? Então, nós recebemos as denúncias, encaminhamos ela aos órgãos responsáveis. Para a população idosa, a gente tem o Estatuto do Idoso, né, que normatiza juridicamente aquilo que deve ser feito. Então, nós encaminhamos a esses órgãos que têm a responsabilidade e que nos retornam aquilo que foi feito. A gente tem vários tópicos pesquisados: população LGBT, restrição de liberdades, os idosos, crianças e adolescentes. E de tudo que foi mostrado no Disque 100, negligência está lá, no topo, em todos esses pontos, né? Por quê? Porque eu acho que é um tipo de violência que nós nos acostumamos diariamente, né? Nós, por exemplo, vimos crianças em situação de rua ou nos semáforos pedindo comida ou algum recurso financeiro ou até mesmo vendendo balas, e a gente acha isso comum. Nós não nos preocupamos, né, quem é o cuidador daquela criança, se tem alguém, né, que está ali acompanhando, seja familiar ou não, ou se inclusive há por detrás daquela criança que está vendendo, por exemplo, uma bala no semáforo, um explorador do trabalho dela, né? Seja ele o pai, a mãe ou até mesmo um explorador desconhecido. E entre outras negligências, né? Por exemplo, uma criança que se ausenta da escola por um período longo, uma criança que não está indo ao médico, né? Porque os familiares não têm possibilidades, às vezes não tem recurso para levar ao médico, mas consequentemente aquela criança deixa. Então, uma série de violações que nós, quando observamos, nós assimilamos isso como uma coisa normal. E como há se a uma gente tivesse responsabilidade, insensível em relação a isso. E há uma responsabilidade tanto da família, né, quanto do Estado. Então, é uma responsabilidade de toda a sociedade. E para, acho que, responder a isso, nós precisamos, acho que as pessoas se sensibilizem mais, né, se comovam mais. Há que se valorizar, talvez, tanto pelo Estado, né, pelo sistema de justiça, o judiciário, o Ministério Público, as delegacias, a violação, negligência como uma violência. E para ela dar responsabilidade àquele que tem responsabilidade. Focar mais, desenvolver mais políticas públicas para combater esse problema. Só para a gente falar de um último tópico, como é que você avalia as denúncias feitas com violação de direitos de crianças e adolescentes? Crianças e adolescentes é o grupo que registra maior número de denúncias. A gente tem aproximadamente 63, 65% das denúncias esse ano ainda, né? Para criança e adolescente, obviamente que o canal Disque 100 ele foi, né, criado para acolher denúncias de violação, abuso e exploração sexual para criança e adolescente. Então, ele é mais conhecido há muitos anos para esse público. Por isso, obviamente, também há um aumento há um maior número de registros, mas obviamente como criança e adolescente é de responsabilidade de todos, né? A própria Constituição diz que tem prioridade absoluta no cuidado, no direito, na assistência. Isso nos chama mais atenção e nos preocupa pelo fato como nós temos tratado a crianças e adolescentes como sujeitos de direitos, né? E muitas vezes imputar a eles responsabilidades que eles ainda não têm, como a gente vê no próprio debate da redução da maioridade penal, que há uma imputação nos adolescentes de uma responsabilidade que não são só deles, é de todo o Estado. Só para a gente encerrar, eu queria que você vamos reafirmar que Disque 100 é gratuito, pode ser feito de qualquer lugar do país, não é isso? Exatamente. O Disque 100 ele é um instrumento que é da população, um serviço de emergência, funciona 24 horas, por isso é gratuito, pode ser ligado do telefone celular, telefone público, telefone de casa, do vizinho, enfim, qualquer que seja o telefone. E principalmente nos preocupa que as regiões mais distantes do país, né, norte, nordeste, o extremo sul, são regiões que ainda usam pouco o serviço, né? E toda denúncia, como nós dissemos, chegou no Disque 100, nós analisamos e encaminhamos para o órgão lá da sociedade que tem a atribuição de cuidar da denúncia, ir até a sua casa e verificar o que está acontecendo. Isso. Então, queria agradecer a presença de Irina Batti, que é ouvidora nacional de direitos humanos. Irina, obrigada pelas explicações. Eu que agradeço. Obrigada. Boa noite.